Olá! A nossa reflexão de hoje parte de um dos convites mais profundos que alguém pode receber. Um convite que fala de descanso de uma vida de verdade, mas que no fundo coloca uma escolha fundamental na nossa frente. E tudo isso a partir de uma passagem de Mateus. É esse aqui o convite de Jesus. Uma chamada para achar descanso para a alma, né? Uma vida completa, agora e para sempre. Só que essa promessa, ela vem com uma condição bem clara, bem direta. Aprendam de mim. E é nesse ponto que a história toda começa a se desenrolar. E é justamente isso que nos joga na pergunta principal da nossa conversa de hoje. Sabe, qual é a real diferença entre ser só um espectador, alguém que assiste de longe, sabe? E ser de fato um discípulo, alguém que está ali ativamente aprendendo, seguindo. É uma diferença, nossa, é crucial. Então, o nosso caminho hoje vai ser esse. A gente vai olhar para esse convite ao descanso, entender como Jesus se relacionava com o que a gente vai chamar de sistema e com as pessoas, ver a conexão dele com o Pai e, por fim, pensar sobre o que significa essa escolha de ser um discípulo. Ok, então, para começar, a gente precisa entender o que é o discipulado na sua essência. Aquele convite "aprendam de mim" não é só um detalhe, sabe? Não, é o coração de tudo. É o ponto central na vida de um discípulo. E olha que interessante, a definição de discípulo é até bem simples. É basicamente quem segue as ideias ou imita o exemplo de outra pessoa. Agora, quando a gente traz isso para o contexto de Jesus, significa uma coisa muito prática: fazer o que ele fez. Não é só acreditar, entende? É imitar. Certo. Então vamos entrar na primeira das três grandes áreas de aprendizado. Para a gente conseguir imitar Jesus, primeiro a gente precisa sacar como é que ele se relacionava com o mundo, mas não o mundo no geral, e sim um mundo como um sistema de valores. O material que a gente está usando como base para essa conversa, ele aponta justamente essa como a primeira área de aprendizado. E olha, é um conceito-chave para a gente entender qual deve ser a postura de um discípulo no seu dia a dia. E aqui tem um ponto que é super importante a gente diferenciar. Existe o mundo como um sistema, sabe? Um jeito de viver que vai contra os valores de Deus. E existe o mundo das pessoas, os indivíduos. A sacada não é se isolar das pessoas, de jeito nenhum. A questão é não abraçar os valores desse sistema. Tá, mas e aí? Como é que Jesus lidava com esse sistema? O Evangelho de João conta que ele agia com base em dois princípios: graça e verdade. Graça é dar o que a pessoa não merece. E verdade é viver sem enganação. Pensa bem, isso é o oposto total da lógica do mundo, daquela ideia de olho por olho, dente por dente. E a Bíblia é bem clara sobre esse conflito, né? Ela avisa que o sistema vai nos odiar, que não é para a gente amar o mundo nem tomar a sua forma. Mas, e essa é a grande virada, mesmo que traga aflição, a promessa é que esse sistema já foi vencido por Jesus. Beleza? Vencida essa primeira parte, vamos avançar um pouco. Como é que tudo isso se aplica no segundo ponto-chave, o nosso relacionamento com as pessoas? Como o exemplo de Jesus funciona na prática, no trato com o outro? Olha que legal, aqueles mesmos princípios que a gente acabou de ver, graça e verdade, eles voltam com tudo aqui. Eles são a base. Só que agora, no relacionamento com gente de verdade, eles ganham uma cara mais pessoal e vêm acompanhados de outros pilares importantes. O modelo de Jesus, então, se sustenta em 4 pilares. Primeiro, a graça, dar vida a quem na verdade merecia a morte. Segundo, a verdade, sendo ele a própria verdade em pessoa. Terceiro, a misericórdia, que é não dar o castigo que era merecido. E por último, mais fundamental, o amor, que é o que amarra tudo isso. E tem um exemplo que ilustra isso de um jeito, nossa, brilhante. O ladrão na cruz. Ele não pediu para ir para o céu, porque no fundo ele sabia que não merecia. Ele só pediu uma coisa: lembra de mim. E a resposta de Jesus foi um ato de pura graça. Ofereceu algo que aquele homem jamais conseguiria por conta própria. E, no fim das contas, é o amor incondicional que dá sustentação para todo o resto. Amar até os inimigos, do jeito que Cristo amou. Isso é apresentado como a marca principal, sabe? O crachá que identifica quem realmente o segue. Isso nos leva à nossa terceira e última parte do aprendizado. Fica a pergunta: de onde vinha toda essa força para Jesus viver desse jeito? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, profunda. Vinha do relacionamento dele com o Pai. Um relacionamento íntimo, próximo. E a forma como isso é descrito não é de algo distante, burocrático. A palavra usada é intimidade profunda.
Era dessa fonte, dessa conexão, que todo o resto nascia. E é exatamente essa conexão que um discípulo é chamado a aprender a ter também. E essa intimidade era visível, era evidente. Ele é chamado de a expressão exata do Pai. Ele mesmo chegou a dizer, eu e o Pai somos um. Mas como é que ele alimentava isso? Com uma vida de oração, de conversa constante e uma submissão, uma entrega total à vontade do Pai. Essa frase aqui é muito forte. Para Jesus, fazer a vontade do Pai não era uma obrigação, um peso. Era o seu sustento, a sua comida. Isso mostra um nível de dependência, de unidade, que é o modelo máximo que um discípulo pode buscar. E aí, depois de passar por esses 3 pontos todos, a gente volta para o começo. Porque toda essa informação ela não é só para a gente saber, para guardar na cabeça. Ela existe para provocar uma decisão. E aquela pergunta volta: discípulo ou espectador? Só que agora ela volta com mais peso, né? Depois de ver o que significa aprender com ele, nesses pontos, a escolha fica mais nítida. É para ser um seguidor ativo ou um mero observador? No fim das contas, aquele convite "aprendam de mim" é na prática um chamado para a gente imitar Jesus nessas 3 áreas essenciais da vida. Como a gente se relaciona com os valores do mundo, como a gente trata as pessoas e como a gente busca essa conexão íntima com o Pai. E talvez a ideia mais libertadora disso tudo seja essa aqui. O convite não é para ser perfeito do dia para a noite. Isso seria impossível para qualquer um. O convite é para ser um discípulo, ou seja, um aluno, um aprendiz. É um convite para entrar num processo, numa jornada contínua de aprendizado, sempre olhando para o exemplo do Mestre.